Ministração de domingo, dia 21 de setembro de 2025. Desenvolvido por apóstolo Jeff Zangão. Tema: a lição de Simão, o mago. Bom dia a todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Hoje, vamos meditar sobre um tema que, embora possa ser desconfortável, é de vital importância para a saúde de nossa fé. A diferença entre uma fé genuína e uma fé superficial. Nosso texto base para a ministração se encontra em Atos 8, versículos 9 a 24, que nos apresenta a história de Simão, o mago, e sua interação com o apóstolo Pedro. Ora, havia certo homem chamado Simão que vinha praticando magia e que tinha espantado o povo de Samaria dizendo que era uma pessoa importante. A ele todos davam atenção desde o menor até o maior e diziam: "Este é o poder de Deus que se chama grande." E davam-lhe atenção porque já havia muito tempo que os espantara com as suas magias. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres eram batizados. O próprio Simão creu e, depois de batizado, acompanhava Filipe de perto, pois estava maravilhado ao ver os sinais e as grandes maravilhas que eram feitas. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que a Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pela imposição das mãos dos apóstolos, o Espírito era concedido, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Mas Pedro lhe disse: "O seu dinheiro seja destruído com você, porque você pensou em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Você não tem parte nem herança neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe o que você pensou, porque vejo que você está em fel de amargura e em laços de iniquidade." Simão, porém, respondeu: "Orem vocês por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram me sobrevenha." Introdução. A história de Simão é um alerta e um espelho para nós. Ele era um homem influente e poderoso em sua cidade, mas sua fé em Jesus foi motivada por razões erradas. Ele não queria seguir a Cristo por amor ou por salvação, mas por poder. Seu coração não foi verdadeiramente transformado. Através do exemplo de Simão, vamos aprender a examinar a nossa própria fé em 3 aspectos essenciais. Tópico 1. A fé que busca o poder, não o Salvador. O primeiro e mais grave problema na fé de Simão foi a sua motivação. Ele não creu em Jesus para ser salvo do pecado ou para ter um relacionamento com Deus. Ele viu o poder de Filipe e dos apóstolos e desejou isso para si, pois como um mágico, ele já estava acostumado a admirar e buscar poder. Admirar o milagre sem abraçar o Messias. Simão estava maravilhado ao ver os sinais e as grandes maravilhas. Ele se impressionou com a manifestação do poder de Deus, mas não com o caráter e a pessoa de Jesus. Muitos hoje buscam a Jesus apenas pelo que ele pode fazer por eles, seja uma cura, uma bênção financeira ou um livramento, mas não querem submeter suas vidas a ele. Fé utilitária. A fé de Simão era utilitária. Ele queria comprar o dom do Espírito Santo para aumentar seu próprio prestígio e influência. Ele via o reino de Deus como uma oportunidade de negócio, um meio para atingir um fim egoísta. A fé genuína, por outro lado, é um fim em si mesma, pois o objetivo é Cristo. A fé que se concentra no poder, na fama ou na conveniência, e não na pessoa de Jesus, é uma fé superficial e perigosa. Tópico 2. O coração não arrependido, a raiz do problema. A resposta de Pedro a Simão é direta e reveladora. O seu coração não é reto diante de Deus. Apesar de ter crido
e sido batizado, o coração de Simão não havia sido transformado. Ele ainda estava preso em fel de amargura e em laços de iniquidade. Abatismo sem transformação. A história de Simão é um lembrete solene de que o batismo por si só não garante a salvação. Ele é um ato público de obediência e um símbolo de uma transformação interior que deve já ter ocorrido. Simão teve a experiência exterior, mas a sua vida interior permaneceu a mesma. A falta de arrependimento. Quando Pedro o confrontou, a resposta de Simão não foi de arrependimento. Ele não disse, Senhor, perdoa-me, mas sim, orem vocês por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram me sobrevenha. Ele estava preocupado com as consequências do seu pecado, não com o pecado em si. Um coração não arrependido não pode ter um relacionamento genuíno com Deus. O diagnóstico divino. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, foi direto à raiz do problema. O coração de Simão não era reto. A fé verdadeira exige um coração sincero e rendido, disposto a abandonar o pecado e a seguir a Jesus. A fé sem arrependimento é como uma árvore sem raízes. Pode parecer viva por um tempo, mas não tem a base para dar frutos ou resistir às tempestades. Tópico 3. O chamado à fé genuína e à vida eterna. A história de Simão serve como um forte contraste e um chamado à fé genuína. A verdadeira fé em Jesus leva a uma vida de relacionamento, não poder. A fé verdadeira busca a pessoa de Jesus, não apenas os seus milagres. Ela busca um relacionamento íntimo, uma vida de comunhão e de amor com o Salvador. Arrependimento e transformação. A fé genuína leva ao arrependimento do pecado e a uma completa transformação de vida. Ela nos liberta dos laços de iniquidade e do fel de amargura de nosso coração. Herança eterna, não ganho terreno. A fé que importa é aquela que nos dá parte e herança no reino de Deus. O verdadeiro tesouro não são os dons que podemos usar para o nosso benefício, mas o próprio Jesus Cristo. Conclusão. A história de Simão, o mago, nos desafia a olhar para dentro e a examinar a nossa própria fé. Por que você segue a Jesus? É por causa dos milagres que ele pode fazer? É por causa de uma bênção que você deseja? Ou é por causa de quem ele é? Que Deus nos ajude a ter um coração reto diante dele, a buscar não os seus dons, mas o doador, e a cultivar uma fé genuína, baseada no amor e na submissão, que nos levará a uma herança eterna em Cristo. Amém.